No ar. Tá, ele fala ali, oi. Você que manda, entendeu? Não, é melhor aqui, porque o foco da câmera está todo para cá. Então, estamos ao vivo para todo o planeta. Bom dia, pessoal. Meu nome é André Diamante. Bom dia, pessoal da internet também. Sejam bem-vindos. Bom, basicamente, eu comecei a ver a internet em movimento. Eu senti que tinha muitos movimentos acontecendo e eu percebi que no momento de dúvidas e confusões, acabam se criando muitos movimentos, muitos líderes e alguns movimentos, inclusive acéfalos, tipo, mais pelo prazer de colocar no Facebook e criar uma comunidade grande do que efetivamente num objetivo de transformação. Então, apesar disso tudo, numa brincadeira que começou no meio direito, a gente tem praticamente 30 mil likes no Facebook. Isso é uma coisa enorme? Não, não é. Mas não é uma coisa pequenininha. Ou seja, a dor, vamos dizer assim, a dor que existe do brasileiro de há muitas décadas, não quero dizer talvez séculos, de viver dentro de uma situação dita democrática, mas que a gente não consegue fazer mudanças de verdade. Porque o modelo do voto, que é correto, nós não somos contra a democracia, não queremos causar nenhuma confusão, é um modelo que sempre funcionou, só que no Brasil não, porque o voto não é pensado, as pessoas não lembram, aquela história que as pessoas não lembram quem é o deputado que votou. O voto virou aquela coisa de domingo, vamos lá votar, depois vamos para a praia. Na verdade que, salvo raras exceções que pensam o país para mudar. E o que a gente ficou realmente preocupado é que tem um grupo, até bem maior que o nosso, que tem 150 mil likes do Facebook, o outro tem 70 mil, o nosso tem 30 mil, é um menorzinho. Tem movimentos interessantíssimos, como o movimento do Partido Novo, que apesar de nós somos apartidários, ninguém está financiando a gente não tem uma agenda escondida, nós não somos membros revolucionários que alguém está financiando, o governo pediu nada. Nós somos quase todos aqui, médicos, empresários, cidadãos. Nós estamos aqui como cidadãos, não importa o cargo. E o que a gente quer fazer, começando pequeno e continuando bem grande, é que esse movimento que já está tendo influências de pessoas violentas, que estão fazendo as pessoas de bem terem medo de ir para as ruas, etc. e tal, a gente não quer que no final da história vire pizza. Pizza não é só do lado do governo, não. Pizza pode acontecer do lado do povo também. Quer dizer, vai passar uma semana, duas, o governo vai ceder algumas coisas, como corrupção a crime de onda, como, enfim, vai nos dar algumas coisas e a gente vai acabar falando, tá ótimo, vamos ver o futebol, vamos para a praia. O que a gente está aqui hoje para fazer é criar formas práticas de tornar esse movimento perene, ou seja, no final das contas a gente vai poder continuar fazendo as revoluções que a gente precisa a uma velocidade ligada à internet. E hoje, na época que a democracia começou, não vamos estender muito não tinha internet, sei lá, o Negreiro sabe melhor a história, começou na Grécia. No caso, não tinha internet, o link da Grécia naquela época era muito lento, Era um pedrinha, 0 megabits. Exato. Eles botavam com pedrinhas para viver. Isso vive até hoje, mas a verdade é o seguinte: o que tem que ser a democracia? A democracia tem que ser a representação do povo. E no Brasil está mais para a representação do demo. O demo, no caso, que seria o popular, virou o demo, de uma certa forma, não está representando o povo em nada. Tá, tem políticos bons? Tem. Mas a gente não se faz ouvir, exceto plebiscitos, assim, do desarmamento, uma vez ou outra, o resto, eles advogam, em geral, em causa própria, salvo raras exceções que realmente têm ideologia e colocam em prática. Então, o que a gente mostra como exemplo é que, caramba, se estão votando leis enfim, projetos de lei ou qualquer coisa executiva que o povo tinha que ser ouvido, tipo, vamos diminuir a maioridade penal para 16 anos, por exemplo. Gente, se a gente não manda imposto de renda pela internet,
Por que a gente não pode mandar um voto pela internet, por exemplo? Ou que não seja um voto formalizado pela Constituição ainda, mas que seja a demonstração do povo todo, porque o Brasil quase todo já está acessando a internet, claro, não todo, tem muito ainda para crescer, especialmente nas partes fortes, mas a gente pode dizer assim, o povo quer que a maioridade penal diminua ou não, sem esperar que o governo nos permita um plebiscito. E aí os políticos que eventualmente quiserem ter o apoio popular, porque assim funciona, vão votar com a gente, né? Não com a gente nós três, né? Com quem quiser participar dessa mudança. E os que quiserem continuar jogando em causa própria, com transparência, que a gente vai buscar fazer também, vão ficar claros para nós. E aí a gente vai ter memória não mais curta, a gente vai ter coisas que a gente vai poder usando dados, internet, etc. Então, não estamos aqui para vender nenhum produto, pelo amor de Deus, vai ser totalmente financiado pela gente, a gente não vai se coligar a nada, mas a gente vai poder continuar isso e efetivamente concluir essas mudanças, concluir esse modelo de mudar sempre que a gente quiser. Então nós não temos questões de ego aqui, então, que chique, eu estou aqui de terninho, com gênios do meu lado, e eu posso contar para os meus amigos que eu sou especial, porque eu vou assim, dane-se, desculpe o termo, o que a gente quer aqui é se juntar com todas as lideranças saudáveis e não violentas que possam, dentro de um ambiente constitucional, que a gente não vai conseguir mudar rápido, fazer essas mudanças acontecerem. Então, até como exemplo, eu tenho um caso aqui do Roberto Mota. Roberto Mota, por exemplo, que está na primeira fila, é um aluno aplicado, que se colocou na primeira fila. Ele é o representante do Partido Novo, aqui no Rio de Janeiro. Só para, assim, se não estiver falando bobagem, Roberto, só para entender assim, nós somos apartidários, nós estamos aqui apoiando o Partido Novo, oficialmente não, mas o Partido Novo tem uma proposta interessante, que é ser diferente de tudo que o partido que já existiu até agora e ter uma visão mais popular e realmente representar o povo, sem chegar lá em cima, eventualmente, e se prostituir ao modelo lá em cima, que muitas vezes muitas pessoas sobem até ideologicamente bem motivados e acabam vendo que tem que fazer coligação, que tem que isso aqui, e acabam às vezes até indo para o lado corrupto. Então, a partir desse movimento, eu senti que eu suponho, apesar de se tratar somente eu sou engenheiro eletrônico, enfim, eu tenho o meu lado profissional, mas eu percebi que eu precisava de alguém mais pragmático do que eu, alguém que já fez vários resultados interessantes na vida, e eu convidei mesmo achando que ele não veria, porque é uma pessoa muito ocupada, o Ricardo Negreiros, que está do meu lado, aproveito para apresentar ele. Tão grande aqui que eu vou ter que ler. Ele é cearense, tem 50 anos, embora pareça ter 38, engenheiro civil, contador, MBA em finanças, ele é um reestruturador de empresas e protetor dos animais. Também é um autor de 2 livros aqui, Manual do Reestruturador de Empresas, praticamente um best-seller na área dele, e está escrevendo mais coisas. Ele é um incansável ativista para melhorar o Brasil e para melhorar as pessoas, e por que não para melhorar os animais. Aliás, eu tenho 3 vira-latas e sou um grande apoiador nessa causa, mas não é o objetivo de hoje. Quem vai falar mais com vocês hoje é o Ricardo Negreiros. Eu vou apresentar também o meu amigo médico. O nome dele é José Manuel. Vou ler para mim que o currículo é grande. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Medicina Militar. José Manuel Alves de Oliveira. José Manuel Alves de Oliveira. Ele é médico do trabalho, fisiatra, e também é bacharel em Direito, né? É um médico, também é advogado. Ele tem já um trabalho de ativismo não violento e para melhorias, que é um grupo de médicos no Brasil, que tem 13 mil usuários, olha aí, para somar na nossa matemática, que tem cada vez mais gente, e só que no Rio de Janeiro são 3 mil médicos associados. Quer dizer, ele vem advogado de causa própria, vem falar, nós médicos queremos isso, e chega de médico de pulga, etc. Não, ele está aqui como cidadão, claro que ele vai dar a visão dele como médico, todas as coisas que ele tem passado, mas ele está aqui com esse objetivo. E o nosso objetivo é um só, é unir todas essas frentes, se possível, não embaixo de uma bandeira única, ou debaixo de uma pessoa, mas que a gente tenha mecanismos, a gente está montando uma coisa como se fosse uma empresa, não é para faturar, não é para ter objetivos próprios, a gente vai ter assessoria jurídica. Então, gente, vocês sabem como a gente dá entrada no Congresso para um projeto de lei? Parece que tem que levar 2 milhões de assinaturas, 1 milhão, para abrir um partido novo, tem que ter quantas assinaturas? 500 mil.
Então, olha só, a internet não permite esse volume de aproximações. Uma dúvida que eu tenho. 500 mil pode ser online ou ainda tem que ser assinada? Pois é. Então, a gente vai ter um trabalho jurídico, um trabalho de pressão, e assim que a gente estiver maior, a gente vai ter mais poder de pressão. Então, eu agradeço a presença de todos, é muito importante aqui, e eu quero passar a palavra para aquela pessoa que se dispôs, né? Eu insisti um pouquinho, mas foi muito bom. Está sendo uma espécie de... A pessoa que vai levar essa reunião em frente, que é a Miguel. Ricardo Miguel, muito obrigado por você ter vindo e por doar o seu tempo para tentar melhorar o Brasil. Obrigado. As palavras do André são sempre muito gentis. Esse é o grande prazer de ser amigo dele há tantos anos, aí quase 20 anos. E é sempre muito bom estar com uma pessoa com esse tipo de energia positiva, um protetor de animais, um defensor da vida, em última análise. Agradeço a presença de todos aqui que estão aqui. Agradeço a Manuel também. Obviamente, o convite do André para capitanear essa reunião. E imagino que já tenha falado um bocado aqui dos objetivos do nosso propósito, né? Uma convocação, eu sou um pouco assertivo, então eu preciso dizer que no Brasil há um pouco uma tendência a achar que o outro vai fazer, e eu não sou assim, acho que a gente não é assim, também tem muita gente que não é assim. Então chegou o momento de dizer o seguinte: ok, fomos convocados, então estamos aqui prontos para servir, né? Somos verdadeiros cidadãos preocupados com a nossa nação, preocupados com o mundo, mas neste momento com o que está acontecendo. E é muito importante dar alguma direção. Então essa foi a proposta, o convite feito a mim, e essa é a ideia desta reunião: dar uma direção, uma formatação, que eu espero que todos aqui possam colaborar nessa formatação e dizer se ela é uma boa maneira de contribuir para o que está acontecendo e resolver um pouco essa ansiedade geral, que é a ausência de uma direção. Quer dizer, ontem houve greves, eu não sei até agora para que foram as greves. A demonstração de força é o quê? Né? Então, o país não precisa disso, a gente está vivendo um momento muito diferente, muito diferente. Eu acho que a palavra medo que o André colocou aqui é uma palavra bem significativa. É o medo da população do que está acontecendo, qual o destino disso tudo, o governo também se sente acuado, o que vai acontecer no ano que vem, com eleições, com Copa, não é? Todo mundo querendo demonstrar força, demonstrar vontade de mexer com as coisas, algumas absolutamente sem direção, como é o processo dos vândalos, né? Eles não estão contribuindo. Então nós queremos que, pelo menos, dizer do nosso lado o que nós achamos que é o mais equilibrado. Né? É muito engraçado, deixa eu ver se eu acho aqui o material, aqui, uma pequena foto do meu Facebook, quando eu estava lá no processo de convocação, e uma pessoa disse assim, essa Renata aqui embaixo, né? Eu tirei a foto dela e paguei o sobrenome, né? É o máximo que eu sei fazer com recurso de informática. Mas está lá assim: na associação comercial, primeira reunião aberta, vamos gostar do top 3? Medo. Quer dizer, o medo irônico que ela está colocando aqui, né? O que ela está achando? Nós somos alguém ligado, alguém que quer fazer algo que não é a favor das pessoas. Estou aqui com o André Tatiana, Zé Manuel, todos vocês, doando o nosso tempo em prol de um mundo melhor, de um Brasil melhor. Então, medo, isso não pode existir. Não pode existir em ninguém, não é? Porque, como eu disse muitas vezes em públicas, eu digo sempre que o governo não é o responsável pelo crescimento do Brasil. Porque, na verdade, o seu povo é muito maior, os brasileiros são muito maiores do que o governo, e apesar deles, o governo, hoje, há muito tempo, estamos aí vivendo um país que é gigantesco e uma das maiores economias do mundo. É o povo, mas é o povo, sempre o povo. Então, vamos deixar o medo, a palavra medo não pode faltar, né, a nossa vida. É importante dizer isso porque toda a sociedade está realmente temerosa. A gente vê muito claramente a estratégia dos canais de televisão
preocupados em não fomentar, ao mesmo tempo não dar espaço a essa confusão, porque é complicado mesmo, né? E não havendo uma direção, a resultante é o que está acontecendo. O dólar já começa a aumentar, já há algum tempo, quem não está notando, né? Por quê? Porque as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã. Então, é muito natural que o gringo querer ir embora. Ele ir embora, ele vai comprar dólar, o dólar aumenta. Na medida que ele aumenta, olha a confusão, porque todo o lastro do equilíbrio econômico no Brasil está lá desde o início do Plano Real, o equilíbrio da moeda americana, para que possamos importar barato e assim manter a inflação baixa. Quando o dólar aumenta, a importação vai aumentar e se estabelece uma confusão tremenda na economia, os preços relativos todos começam a se alinhar dentro dessa conformação e adeus estabilidade da moeda e a inflação aí, os seus dentes e fogaréus, né? O seu dragão da inflação querendo voltar. Então é muito importante. Pois é. Então, assim, aí já está essa conclusão da economia que nos afeta a todos, e mais que isso, realmente eu temo que, se não dermos o mínimo de ordem a isso, que os líderes se proponham a se unir dentro dessa circunstância, os líderes desse país, os conhecidos governantes, os conhecidos políticos, que tenham algo de bom coração, se apresentem nesse momento e se unam, porque nenhuma separação neste momento é bem-vinda, nenhuma segregação neste momento é bem-vinda, porque dá isso. A gente não sabe o que é, o outro quer, e o outro joga uma coquetel molotov no seu semelhante, tentando queimar, ou seja, uma confusão dos diabos, e eu gostaria muito de invocar isso dentro de nós, essa necessidade de diálogo e de direção, né? Então, aqui a gente, muito modestamente, está fazendo esse esforço para dar a nossa contribuição de uma proposta de direção. Ela tem um tecnicismo a partir da minha experiência como reestruturador. Eu estou aplicando aqui bastante da minha experiência como reestruturador de empresas, em situações também limite, em situações complexas, em situações em que as pessoas também não estão se entendendo. E espero que, com a ajuda de vocês, a ajuda de todos que estão nos assistindo ou venham assistir, entendam que é possível sim dar ordem a esse caos. Zero anarquia, zero caos. Esse é o nosso intuito aqui também. Então, eu queria também passar aqui um pouco para tem mais um membro da mesa que acabou de chegar. Você vê aqui César Souza. César Souza vem para representar não só o próprio grupo, como a gente está alinhado, como o mundo dos estudantes. Né? Nos encontramos e participamos dos movimentos de rua. E é importante trazer o pessoal da juventude, né? Já que nós estamos na meia-idade já aqui. O César, além de ser estudante, ele sempre se movimentou muito nas redes sociais, comentando, participando. Ele muitas vezes nos próprios movimentos de rua, ele mandava, junto com o Rafael, praticamente, vários posts ao vivo sobre violência e tal. Ele sempre foi anti-violência. Ele percebeu, ele tomou gás lacrimogêneo na cara, ficou todo esquisito um dia. Quer dizer, viveu um pouco esse lado das ruas, nós também, mas acho que é importante ter um membro da juventude, uma juventude bastante inteligente, que quer mudar o Brasil com a gente. E agora vou passar a palavra para o José Manuel Alves de Oliveira, nosso médico, advogado, representante de algumas frentes aqui, e depois a gente passa a palavra para o César, que também se apresentar rapidamente, e aí a gente segue com o Negreiros, tá? Bom dia. Agradecer ao Negreiros pelo convite e ao André pela iniciativa desse grupo. E quero cumprimentar todos os membros da mesa, o grupo seleto, tanto pela internet quanto aqui no auditório. O medo. O medo ele é inerente, inteligente, porque ele faz com que a pessoa pense. O medo,
ele leva a gente a ter uma inércia inicial em tudo que se faz. Até para se pegar um carro, a gente tem aquele medo de ligar o carro, todo mundo vai ficar aprendendo a dirigir, depois o negócio é negócio automático, funciona. Eu acho que é isso que o Ricardo está querendo. Estão querendo, eu fiz uma mistura, porque os dois já estão devidamente alinhados. É o que nós queremos e a população fica. E graças a Deus isso se mesmo. Porque senão, por exemplo, ontem, uma movimentação foi plantada pelo governo do Brasil para desviar a atenção das coisas. Lá que eles tinham acabado de aprovar, por exemplo, no Senado, o Executivo, maquiando uma lei que eles tinham na gaveta. Eles acabaram com uma lei antiga e botaram uma lei nova. Eles não podem mais nomear o filho, mas pode nomear o sobrinho, pode nomear o cunhado, pode nomear quem eles quiserem. Então, eles não tiveram tudo como está. Esse medo, vendo uma coisa dessa, é natural. Eu vi um movimento pequeno, começou com exatamente o número de pessoas que nós temos aqui, inicialmente no posto 6, foi o movimento do bombeiro, policiais militares, foi levado pelo bombeiro no peito na raça, porque a gente tinha medo. Eles tinham medo, os bombeiros de 6 passaram a 20, de 20 passaram a 200, de 200 a 2.000, de 2.000 eles conseguiram que toda a população usasse uma fitinha vermelha, colocasse um pano vermelho na sua janela e ficaram acampados ali na LERJ e conseguiram algumas vantagens. Conseguiram a adesão, obviamente, oportunista de algumas pessoas, inclusive políticos, tanto federais quanto estaduais e municipais, mas houve um excesso. O problema todo é que não podemos deixar o excesso ocorrer. Qual foi o excesso? Quando o governo ficou dentro do quartel central, invadindo, agredindo quem estava no serviço. Lembre-se que o bombeiro presta um serviço à população de salvar vidas. Então, quando você agride, você está, às vezes, colocando em risco a população. Isso não é uma coisa simpática, inclusive pode colocar em risco a própria população ligada ao próprio bombeiro que está vandalizando, vamos dizer assim. Então, a coisa tem que ser ordeira, tem que ser pacífica, e é o que se busca aqui, é dar uma orientação pacífica, mansa e ordeira. Inteligentemente, por exemplo, fez o nosso prefeito aqui, como estava aberto, por exemplo, nas primeiras mobilizações que a garotada fez, eu não falo com ninguém, só falo com os líderes. Continua um líder. E marcou o movimento ali, as reivindicações. Não marcou o movimento. E vieram outros, sem líder. Aí o governador fez a mesma coisa. Eu só me reúno com o líder. Nesse momento apareceram os líderes infiltrados. Todos ligados ao governador. Se apresentando como líderes das reivindicações. Obviamente, não se conseguiu nada. O que se conseguiu foi colocar medo do governo federal. Então, por exemplo, eu nunca vi, meu filho sabe que está aqui, sabe, eu vejo TV Senado. Eu nunca vi TV Senado até meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. E agora eu tenho visto. Eu já tinha visto alguma vez TV Senado no salão assistindo a TV Justiça, selecionado. Eu nunca vi o que eu tinha. Então a gente tem que começar a ver a importância do movimento como esse, até mesmo de um partido novo.
Partido Novo, de repente, ele começa a surgir como uma ameaça ao status quo. Primeiro que ele não vença. É a Marina. A Marina ela veio para bagunçar o Toreto, vamos dizer assim, não ganha, mas eu vou marcar minha presença. Eu vou ter os votos daqueles que não estão aceitando o que está ocorrendo no Brasil. Então a gente tem que ter uma forma de pensar igual ou semelhante. Não adianta que a garotada é que vai, porque quando a gente era garoto, eu falo sempre que todo garoto era comunista. Né? Todo mundo aqui foi um pouco comunista vestido. Depois ele cresce, ele descobre que aquilo não é muito bom. Aqui começa a ver as impressões que ocorrem no mundo. Né? A Alemanha comunista fecha e vai para o lado da direita, a União Soviética é extremamente capitalista, a China é extremamente capitalista, apesar de tudo vai para o governo, e assim a gente começa a ver Venezuela extremamente capitalista, dizendo socialista, e a gente não entende nada, e a Dilma querendo fazer uma revolução bolivariana. Então a gente começa a ficar meio preocupado. Mas nós estamos entrando na contramão do mundo. A gente vê, por exemplo, agora uma coisa sensacional. Vocês sabiam que a Dilma sancionou um ato médico onde o gari pode prescrever e tratar vocês? Que não existe mais aquela figura do diagnóstico e do tratamento médico ser uma coisa médica. Agora, o psicólogo, o pajé, o pai santo, o nutricionista, qualquer um pode fazer seu tratamento. Dinheiro, advogado. Até a minha mãe, que me tratou durante muito tempo, no tempo curso primário, ela pode prescrever. E não é exercício ilegal da medicina, segundo a Dilma. Por quê? Porque como eles querem pagar R$ 1.400 ao médico, apesar de eles querem pagar 10 mil, na Europa, por exemplo, então, é menos quando um médico inicial ganha. Aí o presidente da Ordem dos Médicos de Portugal falou: nós não vamos para o Brasil para sermos escravos. Portugal foi escravizador, não foi escravizado. Então, é isso que a gente tem que evitar. A gente tem que pressionar, tem que ter poder, pressão. Como agora nós médicos estamos através do grupo médico do Brasil, do médico do Rio de Janeiro, a qual faço parte do administrador, e estamos tentando reverter essa situação. Ou seja, de repente nós estamos tendo aqui uma mente revolucionária. Eu não sou mente revolucionária, eu não quero mudar o mundo. Eu quero só adaptar situações para salvar a população de mal maior. Mais nada. Se eu vou mudar, não vou. A corrupção não vai acabar nunca. Tem um partido novo, tem um partido velho. Vai haver corrupção em todo lugar. Vai lugar muito ruim em todo lugar. Até porque a gente tem dificuldade de observar que todo mundo tem limite de conduta e de personalidade. Compara. Eu acho que hoje nós temos uma cabeça, Fernando nossa, tem problemas que acho severos, mas um pouco médio. Mas ainda estou aguardando o movimento. E essa liderança que nós estamos discutindo, tanto da federada aqui, com a experiência da moçada lá na frente, com a cobertura, com a emoção, né? E a gente, com a razão, tentando controlar a coisa, então vamos chegar lá. Obrigado, Zé. Agora, Emanuel, passa a palavra aqui para o César se apresentar
Desculpem, eu fico muito curto para tantos temas e tantas coisas a serem discutidas, então a gente vai cumprir aqui uma agenda e eu tenho um horário para cada tópico. Depois a gente volta. Bom dia a todos. Como tem uma casa. Sou César, sou estudante, venho apresentar a parte jovem do movimento e também a parte estudantil. Importante só abrir um parênteses nessa coisa de quando dizem que estudante, que eu acho que estudante, principalmente hoje em dia, não é mais só estudante e ponto, né? Na verdade, como o Brasil surfou uma onda de otimismo no início da década passada e não se preparou para o crescimento, muitas empresas vieram aqui, abriram postos de trabalho e nós não temos pessoas formadas em número suficiente para preencher essas vagas. Então, o chamado estudante hoje em dia, em especial o estudante universitário, ele também é trabalhador e grandes empresas alavancam grandes negócios, na verdade, nas costas de estudantes também. Né? Então, é importante também deixar isso claro, que o estudante de hoje em dia não é só mais aquele cara que fica na universidade, lá no DCE e tal, ele também trabalha, ele também gera renda para sua casa, ele também faz acontecer muito projeto em grande empresa que acaba se aproveitando disso também, mas que também fica prejudicado porque não tem um aluno formado, não tem uma pessoa formada para preencher aquela vaga como deveria. Eu acho que a gente tem em relação ao movimento, tem uma questão em aberta sobre a questão da liderança, que é muito importante, mas eu acho que a primeira vitória a gente já conseguiu, que pelo menos, se você pensar no governo do Rio de Janeiro, a gente conseguiu acabar com o curral eleitoral que se formou da coligação estadual, do governo do Estado e do município. Né? E esse curral eleitoral foi evidente no resultado das últimas eleições municipais. E quando o povo vai à rua se manifestar, o curral eleitoral que havia se formado acaba por encarar a verdade. De certa forma, eu até acredito que eles sabiam, mas curral eleitoral, a definição já é isso. O cara vai lá, promete um monte de coisa, tem a associação comunitária envolvida, tem, às vezes, órgãos religiosos também envolvidos que acabam cedendo aí muitos votos, mas acho que agora as pessoas acabaram entendendo que quem está no poder está errado e que não é mais para votar nesse tipo de pessoa. Então, acho que esse primeiro grande passo a gente já conseguiu conquistar. E isso é importante. Agora, claro, para a gente conseguir efetivamente concluir o que a gente vem pedindo, o que as ruas vão pedindo, de fato, a gente vai precisar de uma liderança um pouco mais organizada, mais democrática, aberta a todos. Na verdade, quando a gente vem aqui, a gente não está aqui se propondo a ser a locomotiva, na verdade, estamos querendo convidar médicos, advogados, jovens, idosos, atletas, qualquer tipo de pessoa que tenha suas reivindicações sociais e saiba que existe que está lutando por uma área específica. Então, assim, junte-se a nós, venha fazer parte também. A ideia é que não é a gente ser líder, nem puxar nada. Óbvio, tem que ter uma ordem, porque o movimento precisa ser eficiente. Eu acho que eficiência é a palavra-chave de todo e qualquer movimento, e governo também. E mais do que o governo, também naquela velha discussão de público-privado, independente se é público-privado, tem que ser eficiente. Então, o movimento tem que ser eficiente, o governo tem que ser eficiente, os processos na saúde, na educação, no transporte têm que ser eficientes e transparentes também. Obrigado. Bem, certamente a gente vai voltar muitos desses assuntos do Dr. Manuel e César, André, todo mundo. E vamos dar sequência aqui à nossa apresentação da proposta de funcionamento do movimento. Né? Como o próprio nome diz, é uma proposta, é uma ideia, e dentro de uma mecânica que eu entendi como organizacional, ela torna execuível, né? Todos esses pleitos que o César lembrou aqui, toda essa difusão de necessidades que tem no Brasil e até mesmo no mundo, né? Possam se refletir de uma maneira produtiva e efetiva. Né? Então, como é que a gente pensou a reunião também? Ela tem essa primeira fase agora, em que a gente vai explicar o que é a ferramenta, o que é a concepção que nós temos da organização do movimento. Embora
bem lembrado do César, nós não temos a menor pretensão de liderar nada, menor pretensão, a gente quer simplesmente trazer para a sociedade uma ideia de como isso deve funcionar. E vocês vão ver como as lideranças podem aparecer a partir dessa própria mecânica criada. E aos escrutínio de todos. A crítica de todos, a gente já tem a fanpage na internet, todos já conhecem, mas vamos então criar aqui e mostrar qual é o nosso plano de funcionamento do movimento, com duas grandes partes. Né? Depois de comentar essas duas grandes faces da nossa ideia, entraremos então no que a gente pretende que sejam sugestões também das diretrizes para os principais temas que, na nossa visão, num tempo curto, deveremos nos focar. Então, exatamente, diretrizes elementares para a saúde, segurança e justiça, educação e cultura, e infraestrutura, que é um tema gigantesco também. Então, é compreensível que numa reunião tão rápida e tão curta quanto essa, a gente passe um pouco rápido nos temas, mas todos vocês terão sempre aqui o microfone à disposição. Estamos aí ao vivo, aí, não sei se é possível usar a nossa área técnica, vislumbrar alguma pergunta, alguém queira fazer pela internet. E o grande barato da internet é esse, que você está falando em tese e a posição do mundo inteiro. Né? Então, tem alguém da China já fazendo pergunta em mandarim? Já? Não sei. Ainda não. Bem, então qual é a ideia da mecânica que eu me referi? Então, essa é a parte central da reunião. A segunda parte, que é a terceira parte, que é as diretrizes, vão ser debates e concepções. Né? Mas aqui é que está o miolo da nossa reunião. Bom, organograma. Embora nós estejamos vendo um fenômeno muito curioso, né, da população indo às ruas, né, os anônimos, né, nossos amigos, parentes, conhecidos, desconhecidos, verdadeiros anônimos fazendo esse movimento, essa energia, nós entendemos que há uma necessidade de uma direção. Tanto é que é o que estávamos dizendo aqui, essa difusão e esse embate entre governo e o governo também já se dividindo, e também sindicatos indo para o lado, e por aí vai, a gente entende que se o movimento quiser se organizar de uma maneira séria e produtiva, ele tem que ter uma comissão central. Eu até coloquei aqui o nome de comitê central, com a ideia, também tudo aqui é apenas ideia, de 5 componentes, né? E acho que o doutor Zé Manuel gostou muito do nome Comitê Central, acho muito interessante que nos levou a lembrar dos tempos da Guerra Fria, né, da Rússia e comunismo, etc. Bom, esse comitê ele tem a função de buscar ordenar, como vocês vão ver ao longo da apresentação, o que são as propostas, a forma, né? E ele conta e contará com suportes, precisa ter suportes de duas naturezas. Um absolutamente aberto e popular, que é o impulso popular, que eu coloco aqui, que são as votações mensais, que vão dar exatamente as diretrizes e a confirmação da direção das ideias, e as assessorias. Né? Então a gente precisa, para se envolver em temas complexos como as questões que envolvem o Brasil, precisamos entender um bocado de macroeconomia, precisamos entender um bocado da área jurídica e precisamos ter, então, gente com essa expertise, essa especialização para dar apoio. Né? Bom, e tem a parte funcional. Né? Isso, então, a gente pretende que haja uma área que a gente chamou de executivo, para criar uma associação de ideias para todo mundo, que cuidaria, que a gente chama de pronto, que cuidaria dos comitês executivos, que vamos falar mais adiante, e as relações que vão ser participantes. Outro de natureza mais resguardada, mas é a turma que a gente apelidou de legislativo, com objetivos e doutrinas, porque eu não acredito em ação prática em que você constitui primeiro, não é, o que você está fazendo. Eu tenho uma frase que tem gente que gosta muito, que é o seguinte: quem não sabe o que procura, não encontra quando acha. Né? Então, eu acho que é isso que os movimentos têm que ter em mente, porque a gente não está muito claro para as pessoas o que estão procurando.
Então, este desafio visa dar a conceituação, a forma de elaboração de pleitos, conceituações de dogmas, diretrizes filosóficas, né, para todo mundo saber do que estamos falando. E tem uma outra caixinha relativa ao administrativo, que é a gestão, que cuida do back-office, ou seja, a parte de atenção para que as outras áreas funcionem muito bem, não é? Com o objetivo também de monitorar o site, vai falar daqui a pouco, comunicação interna e controle dos processos. Enfim, essa é a configuração que a gente entende e com o apoio e a ideia de inputs vindos da internet, nós possamos nos organizar do lado de cá, sempre de maneira voluntária, sempre de maneira uma doação muito grande de todos nós aqui. Todo mundo aqui tem a vida resolvida, praticamente. Os estudantes estão em vias de, mas essa doação é importante ser notada. Então, vamos lá à configuração deste site. O site é a forma mais moderna, não é? A internet, desculpa, é a forma mais moderna de comunicação. E aí, é a grande ferramenta que a gente está vendo aqui também para que tudo isso tenha uma ordem e tenha um encaminhamento mais claro, evidente, para que todos tenham uma esperança materializada em um caminho. Né? Porque é muito bonito a esperança, é muito bonito a informação positiva, porém o que temos de concreto? E o que de concreto vamos ter é exatamente esse site, né, que tem essa informação básica que está aí no fluxograma. Né? E ele é muito simples também. Né? Ele tem uma configuração que é, a partir de um pleito popular, e aí nós temos aí dezenas e dezenas de pleitos, tá certo? Precisa ser este pleito uma configuração que seria formatada pelo comitê que há pouco me referi. As pessoas que vão ter uma ideia do que aquele pleito significa, do que ele tem de natureza intrínseca, e colocar em termos práticos, uma pergunta simples na internet. Você é a favor ou contra alguma coisa? Né? E aí vem esse protocolo de ação, que é o que fazer com esta pergunta na internet. O que fazer? Se eu sou contra, por exemplo, a PEC 37. Ok. Todo mundo é contra? Então, qual é a condição para a gente trabalhar e derrubar a PEC 37? Para nós, simplesmente, mudarmos aquilo que a gente não queria. Então, existe a votação popular no site, né? Tem que ter um prazo, porque não pode ficar em aberto. Eu acho que se você não dá prazo, as coisas não funcionam. E aí a pergunta é, você é a favor ou contra alguma coisa, basicamente? Com isso, você tem uma resposta que pode ser de não aprovação. Se algo não foi bem, não aprovado, publica no site. Porém, se for aprovado dentro dos critérios do protocolo de ação, que podem ser os mais diversos, eu coloquei aqui no exemplo do diagrama, um exemplo. Nós achamos, no Comitê Central, que para pleitear algo é preciso ter no mínimo 10 mil votos em termos de representatividade. Não adianta nós termos um trabalho imenso, se nós não tivermos pelo menos 10 mil pessoas fazendo força para aquilo acontecer. E também na sua resultante, né, ela tenha pelo menos 70% a favor. Então, é uma maneira automática. O grande barato da internet, o grande barato deste momento que estamos vivendo, é podermos vislumbrar a ideia de que da nossa casa, do ônibus, do supermercado, você possa mandar o seu voto, tá certo? Para que uma situação vá adiante. Quer dizer, algo mais simples disso, impossível. Na minha visão, impossível. Né? Você poder votar do seu celular, eu tenho smartphone, não sei usar, mas sei usar o SMS. Então, assim, do SMS eu poder votar, eu simplesmente acho um grande barato. E isso é inevitável. O mundo caminha para esse tipo de simplificação e nós estamos aqui tentando apenas dar corpo a essa visão de futuro. Né? Alguém, por acaso, suspeita que em 2050, por exemplo, alguém precisa ir para a fila de ônibus para ir votar lá no seu caso, enfim, votar na sua urna? Não, ele pode bem fazer de casa. Né?
Inclusive, já no jornal essa semana, eu acho que eu comentei, que já está se esboçando alguma coisa nesse sentido. Você não precisar fisicamente ir lá. Então, nós estamos aqui dentro dessa linha de raciocínio, a simplificação e a eficiência ao mesmo tempo. Pois bem, criados esses protocolos, uma das respostas pode ser, bom, se a gente está falando aqui que o pleito se refere a uma mudança na legislação, uma ação prática, né, uma vez aprovada dentro dessa sistemática de votação do site, pode ser a proposta de uma lei nova, ou da reforma de uma lei. Né? E aí, pode ser uma lei nova, seja um projeto de lei. O que fazer com isso? Então, aqui já vai ficar um dever de casa para todos que estão assistindo, para todos que irão assistir, porque nós vamos, de alguma maneira, resumir isso tudo. Nós precisamos votar já para dizer, quando tivermos uma proposta que envolve o legislativo municipal, federal, estadual, mas precisa ir pelas regras normais, quer dizer, do que eu sei, uma lei nova precisa ter 500 mil assinaturas. Pode ser muito complicado. Nós podemos ter alternativa de escolhermos alguém, um vereador, um deputado federal ou um deputado estadual, para fazer este encaminhamento. Então, vamos colocar também aberto à audiência que nos encaminhem nomes, primeiro votem se querem ou não querem representação de algum deputado para ganhar esse tempo de uma proposta, ou se queremos encaminhar realmente diretamente ou não. Então, é uma das questões de ordem prática. Aliás, o que a gente está fazendo aqui é tudo para tentar trazer ao universo de praticidade do cotidiano algo que seja simples. Né? Então, essa é a essência do trabalho. Bom, nós fizemos também, aqui para que a gente tenha uma visão materializada, fica mais fácil imaginar, como é a cara do site. Então, o site tem essa carinha simples que vocês estão vendo aí. Né? Uma home, onde estaria disposto a missão do site. Importante notar que a gente depois pode discutir o nome do Evolução Brasil, o Zé Manuel muito inteligentemente tem falado que talvez cause dúvidas sobre o propósito, mas fica por outra hora, que são notícias com um cadastro simples. Né? Quer dizer, a pessoa entra lá com e-mail, senha, recuperador de senha, claro que todo mundo esquece a senha, e categoria, para dizer, olha, você é um simpatizante virtual, quer dizer, você simplesmente, o grande barato disso tudo é você da sua casa, do seu trabalho, no ônibus, no trajeto, de férias, onde estiver no mundo, mandar a sua contribuição, se fazer ouvir mediante o seu voto e sua manifestação. Né? Então, o simpatizante virtual é muito bem-vindo nesse novo universo. E segundo, os manifestantes também podem se categorizar, como provavelmente já é o caso aqui do primeiro, do César, que tem o espírito, a energia e a jovialidade, a vontade de ir para a rua e socializar com aquelas pessoas, enfim, um trabalho extremamente importante e também vale a pena já ser categorizado para o site se organizar, saber com quem está falando. A outra página são propostas, então ela terá essa carinha simples que vocês estão vendo, uma codificação para a gente possa clicar e saber do que se trata aquela proposta, um tema que torna ele uma pergunta objetiva e simples, e você diz se quer ou não quer, sim ou não. Tá? E obviamente, como eu disse antes, uma data limite de votação, porque nós teremos um prazo. Se algo atingiu o volume de cliques, nós tomamos a ação. Se também ninguém se interessar, paciência, né? Não vai adiante. E também, nessa página, a gente pretende que tenha abaixo dos assinados, né? Quer dizer, nas situações em que requeram abaixo dos assinados, nós queremos ter a modéstia, a nobreza de saber que existem sites muito mais especializados que nós, não é? E aí terá lá o link para o site do abaixo-assinado, o link para associar a quem está fazendo um belo trabalho, alguns sites de abaixo-assinado, enfim, coisas parecidas. O nosso tem outro propósito, e a gente então cada um no seu lixo,
E também é importante lembrar e enfatizar que nosso espírito aqui de doação do nosso tempo significa que nós não queremos liderar nada. Eu estou dizendo que esse site é uma sugestão, uma recomendação. Se alguém quiser fazer isso por conta própria, fique à vontade também. O que eu quero é poder ter a oportunidade de um dia eu mesmo estar diante da oportunidade de me manifestar de maneira informal, que nem é a proposta aqui. Outra aba do site são as eleições, né? Porque pela mecânica do que nós estamos propondo, muitas vezes vocês vão ver adiante com o detalhamento das diretrizes, que nós queremos que alguém comande um grupo de estudo, um grupo de especialização em algum tema, e aí certamente o site precisa conter uma área de currículos para votação. Então você tem uma codificação do fulano, que é ligado essa codificação ao tema que é a proposta. Então é uma forma também de haver eleições informais e grupos também virtuais. Quer dizer, a grande vantagem da internet é nós podemos falar com o Brasil inteiro simultaneamente por, enfim, vários sites de comunicação online. Enfim, está aqui também uma forma simples, com um limite de votação, total de votos daquela pessoa e dentro dos critérios estabelecidos e debatidos para gerar uma decisão, também você tem aqui a resposta automática de quantos votos, por quantos aquela pessoa vai ou não vai se tornar elegível àquela função de condução e de gerenciamento de determinados pleitos, né? Por fim, a última aba, normalmente, é o nome dos componentes da equipe envolvida para a troca de ideias e sugestões, etc. Então, essa é a configuração geral do site. Eu pergunto se foi claro, não sei se eu fui muito rápido, se eu consegui a didática necessária para este aspecto do tema. E também aproveito esse pequeno intervalo, a ideia é que nós falemos de vez em quando para que as pessoas se manifestem, façam perguntas, para que fique esclarecido aqui do nosso encontro. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ter o microfone aqui, se quiser. Tem o microfone aqui, e aí a pessoa vai perguntar. Eu vou estranhar a minha capacidade de didática se ninguém tiver nenhuma dúvida. Ficou muito claro, eu acho. Muito claro, realmente. Alguém tem microfone? Eu tenho. Sem microfone, eu fobia de microfone. Então fala um pouquinho alto que a gente está gravando, é bom que possa te ouvir. Alô? Aproveitem para colocar no celular e não vibracol. Vamos lá, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso. Eu também tenho ido às ruas, tenho conversado com as pessoas. E tenho visto que existe acho que as pessoas ignoram um pouco a sistemática toda, né? Como é que tudo acontece. O site me parece muito bem organizado, me parece muito bem embolado. E é uma área que eu conheço, sou designer. Mas me preocupa um ponto específico, que é o seguinte. Eu não sei se só questionar qual é o posicionamento da população basta. O exemplo é a PEC 37. A PEC 37 ela é um tanto polêmica, no sentido de que muitas pessoas, dentro dos debates que eu vi, conceituadas, algumas eram contra, outras eram a favor, e não ficou claro o porquê eram contra ou o porquê eram a favor. Então, na verdade, é uma sugestão. A cada vez que for levantar um tema, a gente apresentar o tema, dizer do que trata, que é a PEC 37, como é que ela funciona, o que ela propõe, que é uma coisa que o governo não faz. A gente não tem a didática, né? Não se explica direito. Maravilha. Exatamente. Então, na verdade, não é uma crítica, é uma dúvida. É uma sugestão de complementar o serviço proposto. Não, muito pertinente sua pergunta. Eu vou repassar talvez um pouco mais de foco aqui.
né, é que assim, eu não foi talvez muito evidente na hora, mas quando eu falo aqui que um pleito popular é formatado pelo Comitê Central, é exatamente esse objetivo. Ele visa criar um protocolo de ação, então ele só funcionará se houver um cuidado em formatar desde a maneira com que ele vai à votação até o instante final sobre a resultante da votação. E como ele tem aqui toda uma sistemática também que prevê quais são os indicadores mínimos para que isso vá adiante, está aqui, olha, se você disser assim, olha, para a PEC 37, basta que a gente diga que deu 51% a favor, para que ela seja derrubada, por exemplo, né, é um critério estabelecido já neste início de processo. Pois bem, aí quando você entra no site, isso está bem caracterizado, porque tem um código. Nesse código, é porque aqui está bem simplificado, e também o site ainda não está pronto. Então, clicando em L001, você vai entender do que se trata e dar uma direção. Então, aí a pergunta objetiva é, contra a PEC 37, não pode ser muito diferente aqui, quer dizer, a favor ou contra se ou não, de acordo com o que está lá naquela outra explicação da apresentação. Isso não quer permitir uma complementada rápida, e a ideia é ser isento. A gente não vai pegar as nossas opiniões pessoais e falar assim, eu odeio a PEC 37, então eu vou pegar um texto de forma que o público leia e já saia votando não a PEC 37. Não, isento. A gente vai usar a mídia da internet, se possível, um vídeo explicando, se possível, a gente vai colocar a gente falando contra a favor, a gente vai seguir isso que você está falando com certeza. E mais do que isso, aquele organograma, ali dentro tem uma área muito importante que é a área de marketing. Não marketing subliminar, marketing de guerrilha, de baixo nível, mas um marketing correto, porque a gente precisa tocar o coração das pessoas. Porque é mais fácil chamar uma pessoa para ir à praia do que para discutir e participar de política. Então a gente vai ver esse organograma aí, uma área de marketing. Exatamente, está aí em relações com os simpatizantes, e a gente vai se preocupar com outra coisa também. Como a gente, enfim, nós quatro aqui, nascemos, né, estudamos, cada um foi de uma classe social, cada um foi de um lugar, a gente vai procurar também tornar isso transparente. Então, por exemplo, eu citou bem, como é que a gente vai trazer o pessoal de classes mais pobres, que de repente tem um Bolsa Família, etc., para participar? Então, a gente vai tentar não só usar as mídias moderninhas, como smartphones e computadores Apple de última geração, para trabalhar também com SMS, votação com SMS. Isso que a gente vai fazer parceria, dando um exemplo que a gente nem começou aqui, tá? Parcerias com one houses, com as mais pobres, para que as pessoas possam entrar em contato. Quer dizer, hoje em dia já é possível. Todo o imposto de renda hoje em dia é enviado online. Toda a nossa votação já é eletrônica. O Brasil até é bem avançado nesse ponto. Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, a votação é muito manual. A gente vai representar todos, a gente não vai puxar a sardinha para nenhum lado. E com certeza essa didática que você falou vai estar inclusa nisso. Mais uma pergunta? Estou claro? Obrigado. Enfim, a gente vai também divulgar aqui um e-mail, né, que tem um propósito já para eventualmente comunicação, não é bem a sua ideia original, ele é para exatamente quem quiser mandar currículo para os comitês, então ele se chama ordem.progresso.cv@gmail.com. Então, quem também tiver sugestões, ideias sobre a mecânica que é apresentada ou dúvidas, também a gente vai responder um a um, como temos feito em todas as nossas publicações relativas a esta etapa do processo aqui. Então, uma vez entendido qual é a mecânica, a ideia, o produto pragmático que propusemos a falar, vamos dar aqui exatamente alguns temas que a gente entende que são importantes dar um pouco da nossa visão como cidadão e às vezes como especialista aqui, do que a gente entende que é o caminho a tomar. Então, para cada um desses temas que eu falei anteriormente, nós vamos ter que pegar a seguinte configuração. Um conceito, um conceito como iniciante. Eu acho que sem a gente saber qual é a nossa disposição interna filosófica, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, tem que ter um conceito e um plano básico de ação. Quer dizer, na medida que reverberar o que nós iniciamos aqui, nós temos já uma diretriz para acionar e desenvolver aquele tema.
Então, vamos lá. No caso de saúde, o conceito que nós criamos é o atendimento à saúde de qualidade deve ser gratuito e acessível a todos os brasileiros. Bom, isso é o que nos define em relação à saúde. O que nós temos aí é simplesmente triste e trágico, né? E aí, como plano básico de ação, com diretrizes gerais que podem se converter, né, em ações conforme nós dissemos antes no site, a única maneira que eu vi, né, de poder contribuir de maneira inteligente e efetiva para tudo isso é realmente com a criação de comitês regionais, né, com problemas específicos e por meio dessas eleições que nós falamos, não é? Também um estudo dos orçamentos e desenvolvimento de indicadores para monitorar as diretrizes federais e das secretarias estaduais e municipais. E também lembrar sempre das condições motivacionais de quem hoje trabalha com a saúde pública, né? Então, eu coloquei aqui os temas que também vão ser aqui, eu queria depois que o doutor José Manuel se manifestasse, mas aqui eu coloquei instalações adequadas, porque eu acho que o grande problema da saúde nacional é a ausência de instalações apropriadas, a ausência de leitos, a ausência de equipamentos, a ausência de material hospitalar, né? E aqui eu fico uma brincadeira que por muitos anos deve perdurar, que é a ideia do padrão FIFA, né? O que é padrão FIFA, para quem ainda não entendeu isso? Para quem entendeu também. Padrão FIFA é essa brincadeira de que assim, os estados são lindos, maravilhosos, nossos hospitais são muito mal cuidados, né? Então, assim, queremos que também, não queremos nivelar por baixo, não queremos que os estágios fiquem ruins, nós queremos que tudo fique bom. Vamos nivelar por cima. Esse é um pensamento que deve vigorar para todos nós brasileiros. Nós somos, não sei, a 7ª, 8ª economia do mundo, merecemos respeito a nós mesmos. A nós mesmos. Então, nós devemos exigir sempre o melhor. É porque é possível, é porque é viável. Então, temos que realmente ter um padrão vivo para as instalações dos hospitais. E, é óbvio, algo humano envolvido, a psicologia humana, que requer que os profissionais sejam atendidos em seus salários, no plano de carreira. Porém, eu acho que é uma discussão que envolve, do nosso lado, apoiar os sindicatos, porque eles são especializados nessas questões, no dia que acharem que nós podemos contribuir, contribuiremos, como sempre, mas a gente está aqui justamente querendo fazer uma divisão lógica, pragmática, do que são as tarefas de cada um. Bem, adiante, depois eu passo a palavra para o doutor José Manuel, eu me dei a liberdade de, muitas vezes, avançar no tempo e tentar colocar ideias para, obviamente, discussão de todos, mas eu vejo com muito carinho essas ideias de visão de futuro, em especial essa daqui. Qual é a razão dela? É um centro de atendimento muito especializado em raio máximo aproximado de 200 km. Só com referência, 200 km é daqui mais ou menos para Angra dos Reis. E esses centros de atendimentos, né, eles são realmente muito especializados em todas as grandes problemas de saúde, tendo em vista que as comunidades menores, as cidades pequenas, as cidades do interior, né, elas têm hospitais, às vezes, em más condições e também não têm os especialistas, né, para determinadas doenças, né? Então, é natural que a cidade pequena não consiga atender os casos mais complexos. Porém, é possível que ela enxergue, num raio de 200 quilômetros, alguém onde ela possa encontrar esses fundamentos, essas especialidades que podem lhe faltar. E esses centros, obviamente, não estariam em capitais, porque nas capitais são dispensáveis. Bom, aos meus cálculos, eu fiz a seguinte conta, quer dizer, se a gente está falando de que um centro desse a cada 200 quilômetros, né, de raio, estamos falando aí que nós teríamos mais ou menos em torno de 4.000 quilômetros quadrados de cobertura dessa região, dividindo os 8,5 milhões
de quilômetros quadrados do nosso território nacional, teríamos aí em torno de 186 unidades espalhadas no país com essa natureza. Também arbitrei aqui um custo médio por unidade, obviamente eu não tenho nem competência para atribuir um custo preciso, mas eu atribuí 150 milhões de reais do custo de cada uma. Estaremos falando de investimento total de criação desses centros no Brasil inteiro, da ordem de apenas 28 bilhões de reais. Considerando que o governo tem aí uma arrecadação anual da ordem de R$1 trilhão, nós estamos falando aqui de realmente apenas 28 bilhões de reais. Então, isso é uma visão de futuro, apenas sugestão minha, e enfim, gostaria de passar aqui para o Dr. José Manuel para ele comentar a nossa visão. Está na linha certa ou não? Sim, e é interessante que você falou de né? É praticamente o que está acontecendo hoje, em que o nosso ministro está respondendo do Ministério Público e por área administrativa, por não ter aplicado mais ou menos esse valor no Brasil, na saúde do Brasil, acredito que esse mas nós estamos muito bem, nós estamos com hospitais, né, que são salas de pau a pique, com uma mesa e uma toalha, né, ele diz que paga 30 mil, mas todo mundo sabe que ninguém pode ganhar mais do que tem mais de 6 mil, é impossível comer 30 mil. E você, se admire por acaso o garoto social, terá que oferecer ao médico R$1.400 de salário no Rio de Janeiro. Não é em Caixa Breve, uma ilha lá, não é em Caixa Breve, diz Caixa Breve, eu não sabia, diz Caixa Breve. Caixa Breve é um bairro de Itapaí. Então, não é nada impossível. Talvez seja até subavaliado, porque a medicina é cara. A formação da medicina é cara. Por que os médicos estão assim, revoltados? Você imagina a minha ansiedade, fazendo 6 anos de medicina, hoje meu filho está no 4º ano agora, onde ele vê os colegas dele se formando em economia, em contabilidade, já ganhando seu dinheirinho, já empregados, né? Aí o outro, mais um ano, se forma em engenharia, já se emprega, que a Petrobras está sofrendo, empresa de petróleo empreendendo, construção civil. E a gente continua estudando. Quando a gente acaba a faculdade, a gente descobre assim, será que eu sei tudo? Aí vai fazer uma prova de residência, que é pior que o vestibular. Afunila mais ainda. E a capacitação é muito similar. Tem um vestibular onde as capacitações são díspares. A capacitação do médico ela é muito similar. Então ele concorre com pessoas que têm um conhecimento similar ao dele. Isso é um troço que criou um novo mercado, né? Que são mercados de cursos que preparam para a residência. O médico está muito preocupado em criar mais 2 anos ainda para médicos, ou dar uma habilitação provisória, depois uma habilitação plena. Também tinha que se preocupar mais em fechar as faculdades que estão totalmente impróprias ao ensino, tanto a nível de direito, não precisa ter prova de ordem, o mercado seleciona. Não precisa ter prova de ordem. Fecha as faculdades de direito que não prestam, aí você vai definir uma série de interesses, né? Eu falei, a corrupção no mundo não vai acabar nunca. O mundo, o Brasil não tem. Então, em medicina, aqui mesmo no Rio de Janeiro, tem uma faculdade que já foi cortada pelo médico. E ela continua formando e o médico continua assinando os diplomas dele. O pior é que às vezes saem bons médicos, porque em medicina tem muito de autodidativo
Você só de alguém que deu. E tem aquele cara que nasce, por exemplo, cirurgião Renato, levou um marceneiro. Não adianta, o cara pode dizer que é carpinteiro. Mas marceneiro nasceu marceneiro, ele sabe desenhar, ele sabe fazer aquilo. Tem que nascer carpinteiro, a gente fabrica, a gente ensina. Então, ensina igual. A gente fabrica o carpinteiro. E tem aquele que já nasceu, ele só é aprimorado. Né? A academia e universidades fazem isso. Se a academia não faz isso, e é impossível que faça, porque é impossível ter quantidades de professores que formem tantos advogados, tantos engenheiros, tantos médicos como a gente vê formar aqui, e o médico não se preocupa, ele vai lá até e fala, olha, está errado isso aqui, ele vê que não melhorou, vê que agora tem uma prova de curso que se faz, e avalia o curso e não fecha o curso. Em primeiro lugar, melhor avaliar e fechar as faculdades que não se enquadram. Certo? Mesma coisa o hospital não está se enquadrando, bota para fora o gestor. O gestor está desviando verba ou não está aplicando verba. Vai pro pau, vai para a justiça. A MP tem que pegar esse cara. Isso é um crime contra a humanidade. E a vítima pode ser qualquer um de nós aqui. Eu falo sempre. Eu sou a primeira turma das ambulâncias de bombeiros. Eu falo sempre, a emergência da ambulância tem que estar sempre preparada, porque na hora que o polícia ainda não se achou, na rua já peguei mais. Teve um, que eu não vou citar o nome, na minha ambulância falou que não queria ir para os estudários, que era o matador. Ele é deputado estadual, filho de um governador do nosso estado. Aí eu falei, uai, mas é um hospital estadual que é gerido por alguém que seu pai botou lá. Ah, mas lá virou matador, hospital maravilhoso. Médicos fazendo milagre, médicos maravilhosos. Mas ele botou na cabeça dele que aquilo é matador. Realmente, quem olha, aquele pano de gente para o outro, é fazer milagre. Os médicos são excelentes. Senão, nossos médicos, a prova de nossos médicos de excelência, é só você ver o fantástico, qualquer coisa, você vai ver que geralmente quem encabeça qualquer pesquisa mundial, geralmente são brasileiros. Vocês já notaram isso nas universidades estrangeiras? Então, nós formamos brasileiros. Mas o governo cisma em dizer que nossos médicos são ruins. Aí agora resolve importar de Cuba. Por quê? Porque é um acordo. Né? Ele emprestou dinheiro para Cuba e mandou gente do MST para lá. Obviamente, a formação dessa turma do MST não era boa. Quando chegou lá, eles não conseguiram acompanhar os alunos cubanos. E formaram agentes de saúde. E disseram que os caras são médicos e vêm para cá fazer prova. Revalidação do diploma e não passa. Mais de 97% do banco por aí não passam na prova de revalidação do diploma. E a nossa presidenta, eu não aprendi português, que é errado falar presidenta, ela cisma. Tem que botar os caras aí. Agora falou que não, vão vir portugueses e espanhóis. Ela sabe que não vão vir. Não vão vir para trabalhar aqui, pelo menos do que eles vêm lá. No governo socialista, a medicina inglesa é socialista. Você vai encontrar lá, geralmente, português, vai encontrar paquistanês. Né? Agora, o inglês vai trabalhar nos Estados Unidos. Ou só para a prova. O salário básico lá chega a 40 mil reais. Isso é uma matéria feita pela própria Globo. Está no YouTube. Está no meu site. Você pega lá. Né? É isso. O cara lá, ele inicia ganhando. O recém-formado, ele inicia ganhando a bagatela de 20 mil. E isso aí vai se formar, para ter essa licença aqui. Aquilo
o presidente ganha R$2.400. O médico presidente ganha R$2.400. Ele veio na cara aqui do Rio de Janeiro, que ligou comigo, falar que o médico agora está ganhando muito bem, R$2.400. Ela tinha também que trabalhar com isso, ela tinha que ter o salário dela e viver com R$2.400, até porque era médica. Pediatra. Senão, era uma boa médica pediatra. Já foi uma boa política. Mas, como vocês falam, de repente, as pessoas vão mudando de acordo de campeão do partido de esquerda. Não sei não, porque eu tenho um amigo meu que se esboa em devolver selo, até quem me apresentou a vocês, que é o Edson da Crescimento, devolveu selo, se negou a receber dinheiro para a campanha, que não fosse consequência, não foi ele. Foi ele. Pessoal, desculpa. Eu acho que em relação à saúde, a gente tem que pensar no seguinte, ainda que no passo de mágica, tudo isso que a gente está propondo, que a gente está propondo para a saúde, fossem, os objetivos fossem atingidos, a gente não resolveria o problema. Porque a questão da saúde é uma questão de paradigma. Aqui no Brasil, eu acredito que nas culturas ocidentais, de modo geral, você não trata a saúde de forma preventiva, né? A saúde não começa quando você está doente e vai resolver o seu problema de emergência. Começa com a nutrição adequada nos primeiros estágios de vida. Começa com saneamento básico. Começa com acesso a métodos anticonceptivos. Então é muito importante que a gente brigue para mudar esse paradigma aqui, para que a gente trate a saúde de forma preventiva. Para que a criança, quando entra na escola, já comece a receber informação, comece a receber noções, que as comunidades mais carentes recebam kits de higiene bucal, que problemas de saneamento sejam resolvidos, que o médico tenha um acompanhamento constante das pessoas, que a pessoa conheça o médico pelo nome, que o médico vá na casa das pessoas nas comunidades ou nos bairros menores, enfim. Existem N modelos que a gente pode discutir, mas é muito importante essa mudança de paradigma. É muito importante que a gente brigue para que a saúde vire mais uma prevenção do que uma emergência. E do jeito que as coisas estão caminhando, e tudo foi proposto até agora, foi só para rever o modelo, mas o modelo está errado. Está tudo errado. O processo de saúde hoje não garante o atendimento de uma pessoa que tem uma lesão de nível médio, por exemplo. E você vai chegar numa emergência, as pessoas que estão praticamente morrendo vão ser atendidas primeiro, o cara que tem talvez uma dor de cabeça ou algum tipo de inflamação, ou qualquer outro tipo de doença que não seja tão emergencial, ele vai ser mandado de volta para casa, e aí ele não vai conseguir um atendimento ambulatorial, enfim. Você nunca consegue atender as pessoas como você deveria atender, não tem um prefúgio no atendimento. Então é muito importante que a gente brigue para mudar esse paradigma aqui. A gente tem que associar a saúde à prevenção, à nutrição, a saneamento básico, a fornecimento de materiais para a higiene pessoal das pessoas também, que isso influencia sim. Então é muito importante que a gente brigue muito nessa questão da prevenção, essa mudança de paradigma. Porque quando o paradigma mudar, você vai poder fazer um orçamento, um planejamento, incluindo médicos que vão nas casas das pessoas, médicos que atendem a região e conheçam as pessoas pelos nomes, façam um acompanhamento, e cada cidadão consiga ter lá no site lá do SUS ou qualquer lugar que seja, o seu histórico nutricional, os exames de sangue, tudo isso é muito importante. Isso é muito importante, e quando você trata a saúde de forma preventiva, você consegue economizar muito dinheiro lá na frente. Porque tratar quando o risco já se materializou é muito mais caro. É muito mais caro, mais complicado, mais estressante, requer profissionais ainda mais especializados. Então é muito importante que a gente trate a saúde com viés de prevenção. Isso é muito importante esse paradigma mudar. Por incrível que pareça, desde o local do curso. O problema é que o PAN era para ser inscrito. Você, por exemplo, aqui, talvez você não saiba, mas aqui todo mundo para entrar na escola tem que ter a sua carteirinha de vacina. Vocês fazem os seus check-ups regulares? Qual foi a última vez que cada um da plateia fez um check-up? Pode levantar a mão, por favor. Ótimo. Você tem plano de saúde? Você fez também? Não, mas eu posso falar. Minha mãe não tem plano de saúde. Minha mãe é do sistema de saúde pública. E olha, sinceramente, minha mãe não é mal atendida, não.
Exatamente. A minha mãe mora numa comunidade, minha mãe não mora, eu moro em Salvador, minha mãe não, eu moro no Brasil, conhece área portuária. Tem um grande hospital lá, ela trabalha, minha mãe mora no Brasil. Da área. É área portuária. Semana passada, ela fez um exame, ela fez exame de sangue, ela fez todos os exames, ela tem um acompanhamento com um médico, que é o posto de saúde, que é lá na comunidade. Então, assim, eu posso falar do plano de saúde, eu posso falar do plano público. Minha mãe disse do plano público. Não é ruim, é mal gerido. É mal gerido também. É mal gerido, isso sim. Mas você tem sim. Você consegue ir, você consegue ser atendido, às vezes, melhor do que outro plano de saúde. Exatamente. Com certeza, mas é mais uma questão de você ir. É, na verdade, um plano nacional que incite as pessoas a entender que saúde é no dia a dia. É na prevenção, é na sua nutrição, é na sua hora de sono, é a forma que você carrega a sua mochila, é a forma que você caminha, é se você tem uma pesada correta ou não. Porque tudo isso vai gerar, vai materializar os riscos que vão gerar as emergências lá na frente. E a gente não tem uma medida, uma política de prevenção, um paradigma de prevenção na saúde aqui. Tem. Por isso existe. Aí, eu estou com a Helena. A política existe, ela é vendida para você na proposta do governo, porém ela não é aplicada. Com 90% ela é debaixo da terra. Por que não maneira assim o esgotamento até hoje de uma forma conduzente para que não haja o que não está debaixo da terra? Por que Caxias, por exemplo, que é uma fonte de recursos enorme, Caxias, é claro. É aquele bicho que a gente viu na televisão, eu posso falar isso, porque a família da mulher de Caxias, eu vou falar quase toda semana. Por quê? Se é um lugar rico, maravilhoso, povo maravilhoso. Por quê? Porque é fácil fazer, porque as duas raças são quadras. Então era só fechar uma rua, manilhar ela toda, fazer a infraestrutura toda correta. Tem que faltar água lá. O que é interesse? O empobrecimento é manipulado. Entendeu? A falta de saúde é manipulada. Porque aí eu dou uma ambulância para socorrer o indivíduo, na medicina preventiva. Aí termino na preventiva, vou pegar o ônibus, volto aqui, vou vacinar todo mundo. Já vem aí, sendo que eu posso. Vou levar. Já existe os médicos para mim. Não está adiantando em nada. Não está adiantando em nada. Aí estão pagando 30 mil. Aí vem o traficante e fala: é isso, é isso, é isso. E não dão a infraestrutura para o médico de família trabalhar. Tem que defender de família. Tem que ninguém tem com assistente social. Então o problema é o que ela falou: é infraestrutura. O médico está lá. O assistente social está lá. O enfermeiro está lá. Mas não tem segurança para ele. Aí daqui a pouco, por exemplo, ninguém sabe, mas aquele Mellen, aquele humorista, o Marcos Mellen, o irmão dele tomou um tiro, um assalto, vindo do Belfor Roxo, ele trabalhava, tomou um tiro, quase morreu. Ele estava dentro de uma comunidade atendendo, acabou de atender, estava vindo para casa, o cara só queria o carro dele. Ele foi abrir a porta, o rapaz estranhou e deu um tiro nele. Não precisa dizer que metade do médico precisava sair de lá, né? Então, existe, que não se dá, é infraestrutura. É igual agora a polícia está aí na rua, está se batendo na polícia. Quem viu ontem esse movimento feito pelo MST, viu que eles atacaram rojões na polícia? A polícia, só depois de levar dois terroristas, resolveu atacar. Geralmente tudo é muito bonito no papel. Ruim é que o governo chega lá depois, resolve, por exemplo, botar uma obra de engenharia perfeita com a perimetral no chão, em vez de levantar um bairro hospital, derruba-se uma parte do RJ que deixa apodrecer. Onde, quando eu me formei, era um hospital primeiro mundo, mais avançado do mundo. Isso a gente não pode deixar acontecer. O movimento não pode deixar acontecer.
Agora, eu respeito, acho bacana essa linha que você coloca, porque, apesar de você falar, você fala com o seu anseio, com a sua vontade. Isso é bom. Isso é bom. Eu gostaria que todo mundo tivesse essa vontade. Entendeu? Porque a gente que é mais velho precisa ter uma outra noção. Eu, Maria Helena, Ricardo. Eu fui atendido pelo SUS a minha vida inteira, até me formar. Depois, essa atua só em Copombo e na Uganda, não. Aqui também é um chave só, uma amiga minha que está lá afetada. Eu sou bombeiro militar também, e uma amiga, um capitão, pediu licença de vencimento porque ela perdeu um filho e quis dar dela para o mundo. E aí se meteu nesse mestre fronteiro que está no chat, atendendo lá. Ela manda no YouTube coisas assim, que o acesso do Brasil é a maior maravilha do mundo. Aqui é os Estados Unidos. Então, você vai no hospital aqui, como o Souza Aguiar, que é o maior hospital de emergência da América Latina, e tem um cara em cima da outra, em cima do outro, com outro deitado na pia, onde você devia lavar o material, lavar as mãos, lavar... Aí, um hospital maravilhoso aquele, médicos mais maravilhosos ainda, fazer um milagre. Medicina preventiva, que não falta, são veterinários, nutricionistas, médicos, sanitários, geral, biólogos, todos eles ali brigando para isso. É difícil de implantar quando o governo não quer implantar. Eu vou fazer uma pergunta, cara, para ser breve, e o que a gente vai fazer, isso que ele está falando, a gente já conhece, né? Ele é triste há muitos anos. O que a gente vai fazer é usar o modelo que eu falei, quando a gente, por exemplo, vai numa UPA, por exemplo, e o atendimento é uma droga, ou não, a gente vai ter ferramenta de criticar isso na internet, outros vão criticar. A partir disso, a gente vai ligar essa UPA, ela é gerenciada por um secretário de saúde, em algum grau, primeiro por gestão médica, depois por secretário de saúde, depois, em última instância, ela for estado pelo governador, se ela for municipal pelo prefeito. Então, a gente vai deixar claro para a população que não pessoa mais droga, porque o prefeito, em última instância, é o chefe máximo que não está fazendo acontecer, e a gente vai deixar isso claro no site, ou qualquer outro tipo de informação que derive do site. E é isso que a gente vai mudar. A gente sabe que tem coisas certas, a gente não veio para mudar tudo, tem coisa que está funcionando, não sei o que, não sei o que está funcionando. Então, eu sempre puxo isso para o pé no chão, porque é através dessa transparência que a gente vai fazer com que o cara não seja eleito e saiam outras vozes que têm objetivo democrático. Eu conheço o diretor-geral do Miguel Pouco, o doutor Alexandre Essinger, ele é meu médico, por acaso também.
E ele sofre muito. Ele tira do bolso dele para comprar gás. Aquele papo que a gente tira do bolso. Ele tira mesmo. Tem gente que não tem cirurgia porque está faltando gás. Não é que está faltando café ou etc. Então a gente vai fazer isso ficar claro para o povo, porque hoje o povo sai do hospital e é mal atendido. Como funciona? Essa droga, eu fiquei 6 horas, ou pior, perdi um parente, porque ficou botando e hoje o povo sai, fica triste, deixar a pessoa de casa na favela, ou mesmo uma casa rica, e vai assim, caramba, o que eu posso fazer? Nada. E é isso que a gente vai tirar, a sensação de impotência, né, que existe. E eu até queria pedir uma coisa da igreja, já está aqui assustado, porque tem tanto assunto, mas assim, eu vou dar um exemplo de copo meio cheio. Eu vou pedir para o Rafael Maciel, dar um exemplo de copo meio cheio, de quando a gente pressiona, alguma coisa acontece. Você pode dar seu depoimento rapidinho, e como foi sua experiência? Aqui eu não estou querendo falar de uma forma geral da política, da gestão da medicina, da gestão médica. Mas aconteceu uma coisa, num lugar do governo, numa entidade gerida por uma UPA, e o Rafael me escreveu esses dias com uma experiência fantástica. Também eu quero que ele fale para vocês, para a gente ver que é possível, com transparência e pressão correta contínua. Nós já crescemos a rede de hoje, daqui a 6 meses não tem mais casos, etc. Então, se você puder, fala como foi a experiência de primeiro mundo na UPA, no departamento. Ok. Sabe, pode fica no meio ali. Bom dia a todos. Bom, precisei do atendimento médico de emergência. Então, eu precisei do atendimento médico de emergência. Então, eu fui à UPA, que é o Hospital do Governo. Já tinha ido outras vezes, não tinha sido bem feito. Me senti abandonado. Cheguei lá, a pessoa demorou, apareceu lá na frente, perguntou o que eu tinha, não sabia meio o que eu tinha que fazer direito. Então, dessa vez eu cheguei lá e eles tinham um medidor de pressão eletrônico logo na entrada. Assim que eu cheguei, ela pôs não, boa noite, o que você está sentindo? Assim, muito bem, muito bem. Aí eu, estou me sentindo meio mal, eu acho muito desmaiado, não sei. Ela botou o medidor eletrônico no meu braço, deu uma pressão, já escreveu um lance lá, já mandou esperar um minutinho. Sentei lá, achei que ia aguardar durante 1 hora ou 2, como da outra vez foi. Aí, em questão de 10 a 15 minutos, apareceu um rapaz meu comentou, vai lá na frente lá para o pessoal vai te atender. Aí eu sentei lá na frente, o rapaz perguntou meu nome, pediu meus dados, esperei mais uns 5 minutinhos, meu nome foi dito, alto-falante, né? De forma eletrônica, né? A voz do Google Tradutor. E aí tinha meu nome piscando lá para eu já no consultório XYZ, assim, bem rápido. Eu fiquei meio perdido, já apareceu um rapaz vestido de segurança, assim, e falou assim para mim, pô, não, você precisa de alguma coisa? Água? Isso foi depois das manifestações. Eu fiquei meio, caramba, né? Bom, né? Aí ele, consultório, alguma coisa do tipo? Sim, consultório, deixa eu ver isso aqui. Ele viu o papel assim, ó, consultório 6, pode ir. Aí eu fui no consultório, foi muito bem atendido, todos os equipamentos estavam um ambiente muito limpo, estava tudo muito bonito, foi rápido, saldo eletrônico, e olha, a gente vai fazer exame de sangue. Aí eu voltei para aguardar, fiquei mais uns 15 minutos, chamaram meu nome de novo de forma eletrônica, que estava gravado. Eu enfermeiro super carinhoso, gentil, foi lá, tirou meu sangue, estava tratando todos os pacientes muito bem. E eu voltei para a recepção e falei, olha, quanto tempo vai sair esse exame? Ela, em torno de 2 a 3 horas. Pô, eu fiquei decepcionado, porque estava tudo muito bom, né? Falei, ok. Então eu fui dar uma volta com alguma coisa, porque eu estava com fome, e marquei na hora de 2 horas. Daí eu voltei lá, aí ela me atendeu muito bem de novo, por não, boa noite, senhor, etc e tal. Eu falei, não, eu estava aqui, eu estava esperando o exame, ia sair dentro de 2 a 3 horas. Ah, qual é o seu nome? Eu dei o nome a ela pegou um envelope, assim, já estava, olha, as pessoas já estão mais de 1 hora. Fui lá e eu preciso voltar para frente, ela, não, só você entrar no consultório médico, você vai ser atendido. Fui lá, direto no médico, muito bem atendido, ele escreveu lá um remédio, falou que eu tinha, etc. Eu peguei o remédio
o próprio hospital, a farmácia. Quer dizer, já tinha sido atendido lá outras vezes, não tinha sido tão rápido. E dessa vez tinha médico, um cara que não podia me ver levantando. Toda hora ele perguntava, o senhor quer água? Então, quer dizer, eles fizeram um reparo de emergência na saúde do público protesto. Então a coisa está funcionando. Eles continuar pressionando. Podia ser assim sempre, então, né? Não que eu faça que eu acho que tem necessidade de ter um cara toda hora perguntando o que eu quero. Mas, no caso, tudo eletrônico, saiu tudo muito rápido, não esperei. Foi muito bom, foi uma experiência agradável. Ah, detalhe, a temperatura estava ótima, tudo muito perfeito, tinha bebedouros que eu olhei assim, parecia coisa dos Estados Unidos, sabe? Coisa internacional. Tudo estava bonito, na verdade. Tudo estava lindo. Uma experiência muito boa, eu fiquei muito pouco tempo no hospital, foi muito bem atendido, saí lá satisfeito. E o remédio também, eu peguei na própria farmácia, não gastei um centavo. E Rafa, desculpa te dar isso. Foi na UPA, com a UPA, Botafogo. Botafogo. Zona Sul, etc. Não, tudo bem. O importante é, eu acho que eles trouxeram aqui, obrigado pelo teu depoimento, para mostrar que, às vezes a gente tem aquela sensação, no Brasil não quero mudar, é uma coisa, vou fazer o quê, né? Para mostrar que quando a gente faz uma pressão, não sei se mínima, mas média, né? Fizemos tudo para poder fazer, as coisas mudam e mudam rápido. E para continuarem mudadas, a gente tem que continuar mantendo a pressão não violenta, mas inteligente. Então, passo aí de novo a palavra para os negreiros. Claro, desculpa. As lutas, inicialmente, foram funcionadas efetivamente até que o sistema militar, e também os problemas se davam por não havíamos militares de militar de disciplina. Curar, vai acontecer, ou certo, desde que alguém escreva. Um problema todo também, e manteve esse problema, não, a vantagem, se manteve esse sistema, a vida da saúde do parte. Então ainda funciona muito, porque Botafogo, por exemplo, que é uma UPAs, são UPAs que fazem parte daquelas não visibilidade, né? Não visibilidade. E, às vezes, por serem mal geridas pelo gestor, André e o Ricardo, a gente não consegue que o médico, esse mesmo médico que atendeu o Rafael, ele com certeza teria atendido da mesma forma, que não foi por causa do movimento, do médico ia mudar de conduta. Porque se ele fosse ruim, ele... Não, foi a gestão mesmo. Sempre que eu cheguei a ser atendido, tiraram naturalmente a pessoa que estava, e da primeira vez atenderam mal, e aí o fluxo melhorou. Né? A reengenharia do atendimento foi feita, talvez porque o movimento mostrou, olha, tem um erro aqui também. E aí, houve também grandes críticas, se deve ou não deve privatizar a saúde pública, como estão fazendo. Isso aí são para outras formas de discussão. Mas que melhorou, como você mesmo comprovou, melhorou. A velocidade. O conforto, foi uma experiência agradável, não foi ruim ficar no hospital. Eu fui lá uma vez fazer uma visita e achei sensacional. Entende? Achei estranho até. Mas vocês, a comprovação maior de que realmente o movimento funciona, até para se trocar o gestor e tirar o apadrinhado e botar alguém, pelo menos que seja apadrinhado, mas que tenha competência, não seja só apadrinhado, isso é importante. É importante que se façam esses movimentos. Beleza, obrigado a opinião de todos, mas eu queria lembrar que até o doutor Zé Manuel é o seguinte, quer dizer, o site, ele é um site da população, inclusive dos setores organizados. Quer dizer, então, imagino que se os sindicatos médicos ou então alguma congregação relativa a profissionais de medicina, eles podem muito bem requerer que o site faça essa pesquisa, entende? Assim, que quer que o site esteja aberto ao uso público. Ele não é exclusividade da nossa
da nossa equipe, da nosso movimento aqui. Então, muito obrigado até esta etapa. Nós agora temos ainda um break de 15 minutos e voltamos depois com alguns outros temas importantes, que é segurança, educação e desenvolvimento. Então, vamos parar por 15 minutos, voltamos às 11h30. Obrigado.